Hoje à noite eu quero ver com os irmãos os fundamentos da missão. Infelizmente, uma grande parte da cristandade não tem consciência da missão. Vivem em uma espécie de limbo, adormecidos, entendendo que tudo o que Deus tem para as suas vidas é a prosperidade e a solução de seus problemas imediatos. Ao alcançarem essas bênçãos, tudo está pronto. Mas o reino de Deus, o reino de Deus vai assumindo, dessa forma, o reino de Deus vai assumindo um segundo plano perigoso, que tem atrofiado o propósito de Deus na vida das pessoas, e vai definhando a eficácia de cada crente para com a sua missão. Essa inoperosidade vai promovendo o esfriamento da função principal da igreja, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mesmo direcionamentos de cuidados de vida e discipulado podem ter a tendência de estratificar sua eficácia pelo excesso de manutenção, de busca de um caráter excelente, mas não direciona para fora. Sem dúvida, cuidar de uma vida quebrada e ferida é prioritário. Como um homem que se alista para o exército e seus superiores descobrem que ele tem problemas sérios de saúde, primeiro será cuidado, medicado e curado, para então ir para a guerra. No meu entendimento, toda a estratégia de cuidado de vidas só será inteiramente eficaz se preparar para o trabalho e missão pelo mundo afora. Tudo que nós fazemos na igreja de cuidado de vidas, irmãos, tem que ser uma preparação para que cada crente seja eficaz em sua missão. E aqui vamos falar então sobre os fundamentos da missão. O primeiro dele é a mensagem. Qual é a nossa mensagem? Sempre que se estuda comunicação, e os irmãos sabem, eu sou jornalista formado, estudei comunicação, sou gestor em órgãos de comunicação. Já trabalhei no ramo, mas hoje em dia, minha grande missão, meu grande jornalismo é levar as boas novas da salvação pelo mundo afora. Isso é o que eu faço verdadeiramente. Estudei jornalismo para me aperfeiçoar em levar a missão pelo mundo afora, essas boas notícias. Jornalista só dá má notícia. A gente olha o G1, né? E lá 90% das notícias são ruins. E 10% é alguma coisa, nem 10%, menos de 10% são boas notícias. E pelo mundo afora, notícia ruim é notícia boa, que se aproveita. O resto não tem muito interesse. Quando alguém faz o bem, e muita gente faz o bem por esse mundo afora, isso não é notícia. Se alguém faz o mal, e quanto pior for o mal, essa é a boa notícia que atrai as pessoas. E isso eu não quero saber, eu só tenho boas novas da salvação. Eu tenho uma mensagem poderosa e maravilhosa que Deus me deu. E a primeira coisa que a gente estuda em comunicação é o que é a mensagem. E a importância da mensagem. Isso é aquilo que se quer comunicar. Falando sobre evangelho, sobre missão da igreja, sobre frutificação, nós como igreja, nós não podemos perder o foco da mensagem. Qual é a nossa mensagem, irmãos? Jesus a chamou de evangelho do reino de Deus. O primeiro fundamento é a semente, a qual o semeador saiu a semear, e que Jesus chama de evangelho do reino de Deus. Em Mateus 24:14 ele declara que esse evangelho do reino será pregado por todo mundo como testemunho para todas as nações. Paulo em Romanos 1:16 amplia o entendimento, afirmando que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Irmãos, o evangelho tem vida em si mesmo. Ele é chamado por Paulo de um próprio poder de Deus. Na mensagem do evangelho tem um poder sobrenatural de Deus que o leva por este mundo com força, como uma força sobrenatural de Deus para a transformação de vidas. Quando ele chega em qualquer coração, ele é um agente transformador que vai trazer mudanças. Amém, irmãos? Quantos aqui foram transformados pelo poder do evangelho e ainda estão sendo transformados? Eu vejo a mão dos meus irmãos erguidas. Você foi mudado, a sua casa foi mudada, os seus filhos serão mudados pelo poder do evangelho, a vizinhança será mudada. Eu creio que esse evangelho do reino de Deus, por isso que temos que crer no poder do evangelho, que tem força em si mesmo. E essa é uma grande questão, irmãos. A igreja não crê o suficiente no poder do evangelho. Por isso a gente quer pintar, dourar o evangelho com alguma outra coisa, pintar com algum benefício maior do que ele mesmo.
Será que o evangelho da salvação que transforma, que perdoa pecado, que leva para a vida eterna, será que isso é suficiente na nossa pregação? Esse poder do evangelho, ele é poderoso. Quando fiz a faculdade de jornalismo, meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, foi sobre o uso da comunicação para a disseminação do evangelho do reino de Deus. O trabalho não levou a nota máxima por um detalhe, apontado por um dos professores da banca. Em nenhuma hora você falou para nós o que é o evangelho do reino, anotou o mestre convicto. Aqueles 0,5 descontados pelo atento professor nunca me saiu da lembrança. Por um deslize enfoquei a missão, sem falar com profundidade daquilo que era o mais importante, a mensagem. O evangelho é essa mensagem. Conto isso para enfatizar o fato de que temos que ter esse evangelho na ponta dos lábios. Muito além de estratégia sobre essa grande obra, o foco e a força está nesta semente preciosa, aonde reside o poder de Deus para a transformação do mundo. Muitos se chamam evangélicos. Só em nosso país, o Brasil, as estatísticas já apontam quase 50 milhões desse segmento religioso. Como dizem, mesmo que muitos não sabem o que é verdadeiramente esse evangelho de Cristo. O evangelho quer dizer boas novas. Mateus 9, 35 e 36 afirma que o evangelho foi a base e o conteúdo da pregação de Cristo. E era seguida pela aplicação do mesmo para a salvação, perdão de pecados, sinais e prodígios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus foi sempre movido por compaixão. João 3,16 coloca que o amor de Deus foi a fonte de tudo isso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Podemos assim concluir que o evangelho é fruto direto do amor de Deus para com o mundo. A ver as pessoas, a vida e as almas. O evangelho não é mais uma religião, o evangelho é a religião. Religião significa no latim religar. Isso quer dizer que só o evangelho de Cristo pode novamente religar a comunhão do homem com Deus, que desde Adão estava separado da glória, da presença do Criador. Esta é a essência do evangelho: perdão e graça, restauração da natureza de pecado em alguém que se torna santo e agradável a Deus. Amém, irmãos? Isso tem que estar no coração, a mensagem. A mensagem é a coisa mais importante que nós temos. Esse evangelho do reino de Deus, nós precisamos saber e ensinar para os nossos filhos, para falar da graça e do amor de Deus. Não tem coisa mais gratificante a gente falar do evangelho puro, como C.S. Lewis fala, o evangelho puro e simples. O evangelho é sempre puro, irmãos. Ele é uma mensagem pura de salvação, da redenção de Deus através de Cristo Jesus, que nos resgatou os nossos pecados. E no fim deste ponto eu coloco uma síntese do que é o evangelho do reino de Deus. Esse religar. A mensagem do evangelho é a base da missão. Por mais que a compaixão seja um fundamento, não é e nunca será a essência. O evangelho é que deve ser a força geradora da missão e do amor contido nela. A caridade solitária é boa, mas é vazia quando desprovida da força do poder do evangelho. E o evangelho desprovido do amor é um motor sem rumo, pois a compaixão personaliza e personifica a pregação do mesmo. Sempre tem um alvo definido, o coração do homem. É isso que o evangelho visa. De um homem, de uma mulher, de um jovem ou velho, menino ou menina. Evangelho com amor é a receita inseparável de Deus. E a receita mais preciosa que Deus tem para o evangelho com amor. Tudo que Deus fez foi através de sua palavra, por isso a maneira de propagação desse evangelho, que não apenas melhora o homem, mas o transforma, é através da pregação. Gente falando para gente que a palavra se dissemina. Essa é a maneira mais eficaz da propagação do evangelho do reino de Deus. Uma vez eu estava em um grande encontro aqui no Brasil, onde quem estava falando era um homem chamado Leighton Ford.
o superintendente da cruzada Billy Graham, o braço direito do irmão Billy Graham, nos Estados Unidos. E esse irmão, naquela multidão de mais de 2.000 pessoas em Serra Negra, fez uma pergunta: quem aqui foi salvo através de programas de televisão? Daí, uma dúzia de pessoas levantou a mão. Quem aqui foi salvo por programa de rádio? 5 pessoas levantaram a mão. Quem aqui foi salvo por um livro, por um folheto? Mais talvez uns 100. Vai aumentando. Por CD e DVD, mais uns 10 ou 15. Mas quem aqui foi ganho pela influência de alguém do seu lado? De um amigo, de um pai, de um irmão, de um vizinho, de alguém que testemunhou para você a palavra de Deus? O resto das 2.000 pessoas levantaram as suas mãos. Essa é a maior influência. A pregação do Evangelho do Reino, Deus deixou para ser algo. Essa mensagem é para ser proclamada aqui, ó irmãos. Com a boca, com a tua boca você confessa ao Senhor, mas também você prega. Não, será que há quem pregue? Paulo pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? É nós que temos que pregar e levar essa mensagem. Glória ao Senhor Jesus. Em Romanos 16, 25, Paulo declara: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. A pregação do Evangelho é a mensagem que quebra o silêncio da comunicação das coisas eternas, que mantinha a revelação de Deus a apenas um povo, que guardou com fidelidade o que receberam. Porém, quando Cristo trouxe os mistérios revelados de Deus para a salvação de todo aquele que crê, estava revelando não apenas uma mensagem nova, mas uma maneira nova de comunicá-la. Ensinou que a maior força desse mundo para a mudança da condição humana passaria pela mensagem, mas também pelos emissores. Cristo morreu pelos nossos pecados e todo aquele que nele crê terá vida eterna, porque esse Cristo que foi morto também ressuscitou, e a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Amém, irmãos? Nós como igreja temos que saber isso. Nós queremos frutificar, mas não sabemos o que falar. Nós não conhecemos a mensagem, não temos a mensagem na ponta dos nossos lábios. Se aparece um incrédulo na sua frente, você vai dizer apenas para ele: Jesus te ama, Deus tem um plano para a tua vida, mas você tem que dizer qual é esse plano, qual é esse propósito e qual é puramente o Evangelho do Reino de Deus. Primeiro fundamento do Evangelho, qual é, irmãos? Hein? A mensagem. Glória a Deus. A mensagem. Então, os fundamentos da missão. A mensagem. Segundo, quem são os emissores? Os mensageiros e semeadores. Apesar do Evangelho e o amor terem forças em si mesmo, Deus não quis soprá-lo sobre o mundo de qualquer forma. Seu método foi mandar seu Filho unigênito para iniciar a tarefa de pregar, como enfoca João 1:12, 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estes que um dia creem e são transformados, se tornam depois os emissores. A gente estuda em comunicação que existe uma mensagem, mas também tem que ter um emissor. Não adianta ter uma mensagem boa, uma mensagem eficaz, uma mensagem que vende, se não tiver um emissor eficaz. Quem leve essa mensagem até o receptor. Então, quem é o emissor dessa mensagem? Jesus foi o primeiro, depois seus discípulos, a igreja primitiva, e de geração em geração, Deus tem os emissores, até chegar aqui em Rio Preto. Vocês e eu somos os emissores de Deus nos dias de hoje. Somos aqueles a quem Deus comissiona para levar a sua mensagem. Nós somos comissionados para serem esses emissores do Senhor. Glória a Deus. Nós somos os emissores, que também somos os semeadores. Jesus delegou a missão aos seus discípulos, que estenderam a igreja primitiva e assim por diante. 2000 anos depois, aqui está ela trazida de geração em geração. Se nós estamos aqui, irmãos, uma outra geração nos trouxe. Glória a Deus, diga glória a Deus. Que alguém trouxe essa mensagem. Ninguém deixou
disparado por aí afora. Ela chegou até nós no século 21 e nós somos os emissores para transmitir para os nossos filhos. Cada um de nós temos nossas crianças aqui. Você é o emissor que vai levar a mensagem para os seus filhos. Glória a Deus que eu vejo muitos filhos aqui, que eu vi crescer aqui nessa igreja, nesses mais de 30 anos. 30 anos, Débora? Quantos mais, né? 1989, alguém faz um cálculo rápido aí, os matemáticos. 1989, 79, isso? 1979, irmãos. Quantos anos? 39 anos. Isso? 38? Isso. Fazem 39 anos que eu vim aqui a primeira vez, com uma veraneio que estourou 5 pneus. E a gente ia comprando pneu por aí afora. Primeira vez que eu vim aqui foi uma tribulação, irmão. Já era... Várias vezes que eu vim aqui foi uma tribulação, mas aquela primeira foi marcante por causa dos muitos pneus. Apesar de eu ter saído daqui com um cântico abençoado, da sua plenitude temos nós todos recebido, e graça sobre graça, graça sobre graça, foi escrito aqui. E eu louvo a Deus, nesses 39 anos, vi uma geração inteira crescer nessa igreja, e muitos estão aqui com seus filhos e filhas. O Léo era jovenzinho, né, Léo, naquela época. Continua, né, Léo? Nós era tudo guri. Nosso saudoso Glenn me trouxe aqui a primeira vez. Querido Glenn, glória ao Senhor Jesus. E eu vi toda uma geração surgir aqui, e vocês foram, glória a Deus, fiéis em transmitir, foram emissores fiéis para esta próxima geração. E nós temos que continuar esse trabalho. Os semeadores são os emissores delegados por Deus para levar o Evangelho. Não é função de anjo, nem de nenhum outro ser que se possa imaginar, mas sim de homens e mulheres comprometidos com a sublime tarefa de levar adiante a semente semeada pela vida e regada pelo sangue de Jesus. Amém? Agora eu quero pontuar algumas características desses emissores. Primeiramente, o emissor é inquestionável. Sabe o que é uma pessoa inquestionável? Que ninguém pode questionar. Você tem a credencial de Deus. Eu tenho aqui no meu bolso uma credencialzinha internacional de jornalista. Eu posso entrar em qualquer país do mundo como jornalista. Ninguém questiona. Sim, eu sou credenciado para isso. Irmãos, para levar a mensagem, você é inquestionavelmente credenciado por Deus. Não precisa ninguém falar nada para você ou te dar nenhuma carteira. Você não precisa de carteirinha, não precisa dar carteiraço em ninguém, não precisa de absolutamente nada. Você é legitimado pelo sangue de Jesus, aleluia, para ser um emissor. É inquestionável isso na tua vida, meu amado. O emissor é inquestionável, ele mesmo já recebeu a semente transformadora. Se você foi transformado por esta mensagem, você agora é um transmissor dessa mensagem. Sua experiência é inquestionável, recebeu algo que não pode ser cancelado, nem tampouco esquecido em seu coração. Depois dessa experiência de vida, ele se torna um emissor fiel do que Deus faz em sua vida. O poder da mensagem do Evangelho pode ser vista e sentida. Mudou a forma de viver, sua maneira de pensar, falar e agir. Quando a vida e a mudança são verdadeiros, a pregação será o resultado. Então, pregação do Evangelho é um resultado da transformação de vida, de receber essa vida. Não é um esforço, irmãos. Levar a mensagem de Deus não pode ser para nós um grande sacrifício, que os presbíteros dizem, agora a igreja vai evangelizar. Não, meus amados, é um privilégio. Eu sou inquestionavelmente um emissor da palavra de Deus. Por onde eu andar, por onde eu passar, essa é a minha credencial dada por Deus. É inquestionável o que Deus te deu, o que Deus nos deu para cada um como igreja. Em segundo lugar, o emissor é perseverante. Característica que vai além das habilidades e até mesmo da coragem. Perseverança é fruto de convicções, certezas de fé, como nos ensina Hebreus 11:1.
ela nos leva mais longe que a paixão e a vontade, pois é fruto da obediência a Deus, a sua palavra, sua vontade e seu chamado. A perseverança de um emissor é fruto de saber que não há nada mais importante para fazer do que levar a mensagem. Ali você quer crescer e florescer. Sabe que o futuro de pessoas, famílias, cidades e nações estão em suas mãos. A perseverança é fruto de estar no lugar certo e na hora certa e nunca olhar para trás. Você é perseverante. Eu sou perseverante, irmãos. Eu louvo ao Senhor que Deus tem nos dado essa característica maravilhosa na nossa vida, na nossa casa, desde que os irmãos me conhecem. E eu aprendi isso com os meus pais espirituais. Lá estão os nossos velhinhos com 90 anos, fazendo a mesma coisa, pregando a palavra de Deus. Erasmo e Moisés, nossos queridos, levando o evangelho do reino adiante. E isso nós temos que ter como exemplo e sermos esse exemplo de perseverança. Glória ao Senhor. De continuidade. Perseverante é aquele que não para nas adversidades. Não para. Amém, amados? Ah, mas falar com aquela família é tão difícil. Ah, mas ir naquele local é tão difícil. Quando a gente chegou na penitenciária que eu contei hoje, no dia 24 de dezembro, aqueles guardas armados até os dentes tinham dito: olha, vocês estão aqui para ir na ala 1, né? Nós só íamos em uma ala. Daí eles disseram: mas se nós conseguirmos a liberação, vocês vão em todas as alas? Nós dissemos: claro que vamos. Nós estamos aqui para isso, para ir até a última ala. E fomos em todas as alas da penitenciária. Teve culto a manhã toda na penitenciária. Não paramos até que o último preso se entregou para Jesus ali. Glória ao Senhor. A gente tem que perseverar, irmãos. A gente desiste muito rápido. Não pode desistir na primeira adversidade. Ah, mas fulano não quer ouvir. Ah, mas essa pessoa é tão difícil. Ah, mas ela é isso, é aquilo, é católica, é espírita, é não sei o que, é muçulmano. Nós sempre temos alguma coisa que nos faz desistir. Não pode ser assim. O emissor é perseverante. Amém, amados? O terceiro aspecto do emissor: ele não é solitário. Ele reconhece a bênção e a riqueza de estar junto com outros que têm o mesmo chamado. Por isso Jesus mandou de 2 em 2. Marcos 6,7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Essa obra é uma obra conjunta, não é para nós fazermos sozinhos. Como é bom pregar o evangelho de 2 em 2, irmãos. Experimentem fazer isso, duplas de evangelismo. Esses dias eu cheguei depois lá do Torb, e meu filho estava pilhado. Tinha um companheiro de evangelismo, entrou no hospital e saiu de ala em ala evangelizando todo mundo e orando por enfermo. Eu disse: o que, filho? Você fazendo isso? André Borba fazendo isso? Meu Deus do céu! Como é bom a gente ter gente do nosso lado com quem a gente pode fazer a obra de Deus. Eu lembro com muita alegria os anos que eu andei com o Dom, e agora eu ando com o Ion, né? Da gente andar juntos pelo mundo afora fazendo a obra do Senhor. Eu e o Ion chegamos lá no país da Macedônia, não sabia nada sobre aquele país, nem ele, mas a gente estava juntos ali, e fomos lá para a Albânia ministrar lá ali em toda aquela região, e nós dois juntos. Que companheirismo maravilhoso ter alguém para caminhar com você pregando a palavra do Senhor. Irmãos, nós somos igreja e essa obra é para fazermos juntos. O mensageiro, ele não é um solitário. A maravilha de ser dois, por exemplo, eu e a minha esposa, nós somos uma dupla. Glória ao Senhor. E nós amamos ministrar juntos. Poucos dias a gente ministrou num retiro de casais. Quem estava lá? Deixa eu ver. Quem estava lá, né? E vamos trazer para cá esse encontro, hein? Encontro de casais. Você nunca mais será o mesmo. Viu? Depois que Azaf e Rosana aparecer por aqui para trazer umas mensagens especiais para vocês. Glória ao Senhor. Mas que coisa boa, Deus já nos deu. Deus deu nossa esposa. Marido e mulher tem que ser uma dupla de mensageiros, de levar a palavra juntos. Presbitério tem que ser mensageiros. Glória a Deus. Todo o companheirismo na igreja, que a gente fala tanto nas juntas e nos ligamentos, tem que ser para fazer a obra do Senhor, levar a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a nossa grande tarefa. Glória ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Ele não é sozinho. Quarto aspecto. O emissor é inspirado. Ele é inspirado pela missão e por tudo em volta dela. Um homem inspirado pelo que faz vai longe. Com perseverança se vai com firmeza, constância e consistência. Mas com inspiração vai-se alegre e feliz, usufruindo do que faz em todo o tempo. Irmãos, é por isso que eu faço esse trabalho. Eu estou completando esse ano 43 anos de ministério. E para mim o ministério não é peso. Ministrar hoje aqui de manhã, não sei, 1h30, quanto tempo foi de manhã? Quase 2. E agora à noite, para mim isso não é peso. Vou pegar um carro às 11 horas, os irmãos vão me levar para Londrina. Amanhã às 10 da manhã estou ministrando. À tarde ministro para um grupo de missionários e de noite de novo para a igreja. Depois pego o avião segunda de manhã e vou para Manhuaçu. Ministro no retiro do irmão Vince, segunda noite, e terça de manhã pego o avião e vou para casa. Chego terça noite inteirinho e feliz. Depois de um Red Bull, inteirinho e feliz. Depois de uma rosquinha de pinga e de... que já prepararam num farnelzinho, rosquinha de pinga e a rapadurinha da landa. Quase pôs um bacalhau lá dentro. Mas irmãos, eu faço isso feliz. Sabe por quê? A missão me inspira. Falar com vocês, cantar com os irmãos, louvar ao Senhor, isso me inspira, isso me enche o coração. Eu estava cantando Graça e eu vi alguns irmãos se emocionando. Isso me inspira a receber um cântico novo. Depois eu mando orquestrar e receber as orquestras. Isso me inspira e fazer obra do Senhor. Entro no estúdio o disco número 79 está saindo esse ano da minha carreira. 79 discos eu produzi em 20 países, em 9 línguas diferentes. Eu já produzi discos e conto, isso, mas eu conto isso como inspiração. Sabe, irmãos, essa mensagem me inspira e tudo em volta dela. Então, vejo que uma parte, o emissor é inspirado. Vai alegre e feliz, usufruindo do que faz em todo o tempo. Vejo também que uma parte das lágrimas da semeadura podem ser também frutos de inspiração e emoção. Assim é em minha vida. Choro quando algo me inspira. E muita coisa me inspira. Uma vida transformada, uma criança cantando, um abraço apertado. Até mesmo a perspectiva de mudança frente ao sofrimento humano é fonte de inspiração, pois me faz vibrar por dentro. Quando eu cheguei lá no Oriente Médio, naquele campo de refugiados, encontrei a família que eu já contei para os irmãos, que Deus nos levou a resgatar. Vendo aquelas pessoas chorando, e a perspectiva no meu coração de poder resgatar aquela família. E na medida que os fatos foram se desenvolvendo, eu fui conseguindo o visto, depois conseguindo o dinheiro, e depois viajei para a Jordânia, e resgatei no campo de refugiados a família inteira, pai, mãe e 2 meninas. E trouxe para o Brasil. Toda aquela perspectiva é motivo de inspiração, irmãos, para quem trabalha no reino de Deus. Quando você vê uma vida sendo transformada, quando você vê uma família, um homem, uma mulher, um jovem, e eu vi aqui nesta igreja pessoas sendo transformadas, pessoas que desacreditadas, que foram transformadas pelo poder do Senhor Jesus e que foram mudando as suas vidas. Ver isso tem que nos inspirar, tem que nos colocar para frente. E isso é o emissor. O emissor tem que ter essa inspiração de Deus. A obra tem que te inspirar. Falar de Jesus para as pessoas tem que te inspirar. Conhecer o coração das pessoas, o quanto elas precisam de Deus, tem que nos inspirar, irmãos. Vejo que uma parte dessas lágrimas também nos inspira. Uma vida transformada, uma criança, um abraço apertado, até mesmo uma perspectiva de mudança, são fontes de inspiração que nos faz vibrar por dentro. E principalmente, Deus me inspira, irmãos. Deus te inspira? Hein? Você lembra de Deus e te inspira?
Eu escrevi um cântico recentemente que fala lembrando de Deus. Não posso ver as flores, eu acho que eu mandei para alguns irmãos. Não posso ver as flores sem lembrar de Deus. Não posso sentir o amor sem lembrar de Deus. Andando em meio ao perigo, eu lembro de Deus. E vou lembrando de Deus, tudo que me inspirava, eu fui pondo ali, foi tão bonito. E aquilo nasceu só olhando as flores da janela da minha casa. Me inspira. Cristo e sua obra me inspiram, assim como o Espírito Santo, a palavra e a igreja. Mesmo as lutas da vida podem ser fruto inesgotável de inspiração divina. Olha para o céu, Abraão, disse Deus em Gênesis 15:6. Olha para os céus e conta as estrelas, se é o que pode. E lhe disse, será assim a tua prosperidade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus estava lhe dando uma fonte inesgotável de inspiração, assim como eram também os grãos de areia do mar. O quinto aspecto que o emissor, que o emissor e proclamador da palavra tem é expectativa. O emissor, ele é cheio de esperança, ele tem expectativas, ele acredita no futuro da mensagem e das pessoas que a recebem. Amém, irmãos? Quando você vai falar da mensagem, você tem que ter esperança, expectativa. Você tem que saber que aquilo ali é um agente de poder e transformação. Frutificação é você ter essa expectativa constantemente em seu espírito. Ele acredita no futuro da mensagem e daquilo que ela faz. Expectativa é quando a ansiedade fica para trás e a esperança do que está por vir nos leva a valorizar cada instante como base de uma construção eterna na missão. Isso é expectativa. É quando cremos de verdade que aquilo e aqueles que parecem não têm hoje nenhum valor, amanhã terão. Isso é expectativa. Expectativa é quando se entende que nas mãos de Deus nada é banal. Tudo é parte da grande lavoura e construção que Deus realiza em cada pequeno evento da vida diária de cada pessoa. Glória ao Senhor Jesus. Então o emissor, ele tem expectativa. Para frutificar, nós temos que ter o coração cheio de expectativa, que é fruto da esperança. Glória a Deus. E por fim, o emissor é totalmente entregue à sua missão. Ele não desiste da sua missão. Nada é mais importante. Como já foi aqui narrado, a história conta daqueles que até mesmo se venderam como escravos para levar a palavra viva do Evangelho, deixando para trás tudo o que tinha. Esta entrega faz a diferença, para quem leva e para quem ouve. Tive a honra de ser influenciado por um emissor de origem americana, que deixou tudo o que tinha para semear em nossa terra e semear na minha vida a mensagem. Pastor Donald Lewis Stoll, o Dom. Alguém que entregou tudo e repartiu tudo, plantando sementes de vida em nossos corações. A entrega é respaldada por Deus. Quando Jesus envia, nos dá a garantia de seu cuidado e amor, e principalmente de sua presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Por isso Paulo afirma em 1 Coríntios 9:16, se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E conclui, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios 9:22 e 23. Então, assim é o emissor, totalmente entregue à sua missão. São emissores assim que Deus precisa, irmãos, para a frutificação genuína da igreja. Terceiro ponto, esse tudo foi o segundo. Quem são os emissores, né? A igreja. Aonde? Qual é o nosso alvo? Aonde nós queremos chegar com a missão? Toda missão precisa ter um receptor. Toda mensagem tem que ter um emissor e também um receptor. Quem são os receptores? Porque Deus amou o mundo. João 3,16. Ide por todo o mundo. Mateus 28:19. John Wesley
declarava: o mundo é a minha paróquia. Porque ele não podia mais pregar nas capelas anglicanas, ele pregava em qualquer lugar na rua. Ia pelos campos, pelos parques, e lá ele lotava de gente e dizia: o mundo é a minha paróquia. E ele andou em vários lugares do mundo pregando o evangelho. Já temos a mensagem, já definimos os emissores, agora vamos ver os receptores de nossa proclamação. As pessoas, as vidas, as mentes e os corações. Quem é o mundo que Deus amou tanto e ama? O mundo pode ser um espaço físico, o planeta Terra, mas também era a época. E também a época na qual vivemos. Mas é principalmente o conjunto de pessoas vivendo em cada tempo e lugar. Esse é o mundo. Um conjunto de pessoas vivendo em cada tempo e lugar. Qual é o mundo aqui dessa região? São as pessoas nessas cidades. Esse é o mundo. Para muita gente também podemos dizer que o mundo é o sistema, mas não é esse o enfoque da palavra. Os receptores são as pessoas. O mundo vivido por Jesus, mesmo sendo na plenitude dos tempos, não era espiritualmente tão diferente do nosso. Estruturas religiosas, tanto judaicas quanto gregas, latinas e persas, formatavam a cultura religiosa vigente. O entendimento dogmático e ritualístico mantinham os homens inertes a tudo que era divino e eterno. Por isso a mensagem pregada por João Batista e depois por Cristo começou de forma contundente. Arrependimento, como afirma Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, porque o evangelho precisa cair em lugar com arrependimento, e o mundo precisa primeiramente de arrependimento. Mais de 2000 anos depois, a realidade espiritual continua precisando do mesmo ingrediente: arrependimento, isto é, mudança interior profunda. Almas dominadas por materialismo, sensualidade, ódio, egoísmo e religiosidade misturada e confusa. É o alvo absoluto da nossa pregação e missão. Um mundo cada vez mais incrédulo e desconhecedor de Deus, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3:1-4, que diz: sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres que amigos de Deus. Assim está o mundo hoje. É neste ambiente que temos que aprender a pregar o evangelho. O ano passado, irmãos, eu fui em uma festa, nessa época do carnaval, lá em Salvador, e eu contei um pouquinho isso, e eu falei com muitas pessoas, mas uma pessoa me chamou a atenção. Um transexual que se converteu ali e veio para aceitar o Senhor, aquele moço chorando. A gente não sabia se era homem ou se era mulher, e eu notei quanto meu coração era preconceituoso. O que fazer com essas pessoas? Nós não sabemos o que fazer com esses receptores. Esses são os receptores, irmãos. Nós temos que estar preparados para como está o mundo. São os muçulmanos. É um terrorista que cai na cadeia com um pastor, como eu contei hoje de manhã. Esse é o receptor. Se aquele pastor ficasse com medo, não ia colher aquele fruto. É o receptor. Deus coloca pessoas diariamente. Esses são os receptores preparados por Deus para ouvir a mensagem da sua boca, emissor celeste de Deus. Esses são os receptores. Irmãos, nós temos a mensagem, nós temos o coração, mas nós não podemos escolher os receptores. O mundo a quem Deus ama são as pessoas, as vidas, em todo canto, em todo lugar, da maneira que elas estão, da maneira que elas são. Pessoas que Deus colocou, muitas delas estão com os casamentos atrofiados, muitas delas estão com o seu futuro atrofiado, e a gente não pode pôr barreiras para a emissão da mensagem do reino de Deus. Deus vai ter que dar conta de muitos casos que nós não conseguimos resolver.
né? Você prega o evangelho e descobre, mas a pessoa é assim, é assado, não, mas prega o evangelho para ela, deixa ela receber a palavra de Deus, irmãos. Não retém a palavra de Deus por causa da situação de uma pessoa. Mas ele é homoafetivo, ou é isso, ou é aquilo. Ele vai ter que se transformar, mas a palavra do reino de Deus é uma só para todo mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus para você, meu amigo. E a palavra do Senhor e a mensagem é muito clara. Jesus morreu pelos teus pecados para te trazer salvação, para trazer remissão dos teus pecados e te fazer uma nova criatura. Todas as pessoas têm que ouvir esta mensagem da salvação e receber a graça de Deus, o derramar da graça de Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. O tipo de pessoas que nós temos pelo mundo afora é assim como Paulo falou: egoísta, avarento, brigão, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingrato, irreverente, desafeiçoado, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres que amigos de Deus. Assim é o mundo de hoje, irmãos. Para se lograr êxito nessa missão, a igreja tem que conhecer o seu alvo. Para isso precisa da graça do Espírito Santo para irmos às pessoas em cujo coração Deus já está trabalhando. Eu falei isso hoje, o Espírito Santo está trabalhando no mundo. Nós não imaginamos o quanto esse Espírito Santo maravilhoso anda por toda a terra, como a palavra fala em 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor andam por todo o mundo para fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus sabe onde estão as pessoas. Tem pessoas desesperadas buscando a Deus em todo o mundo, que a sua vida vai fazer diferença a elas. Eu estava nesse fim de ano em uma empresa, em uma das empresas que eu fui pregar. Eles sempre fazem uma festa linda de fim de ano e reúnem as duas empresas, são dois irmãos, chamado Reco, lá em Maringá, uma indústria grande de lingerie, de roupas de banho, de praia, né, moda praia. E uma das empresas tem 600 funcionários e a outra empresa tem 400 funcionários. E que coisa linda é pregar o evangelho do reino de Deus, puro e simples e claro para aquelas pessoas, fazer um apelo, irmãos. E depois eu pensei, deve vir 5 ou 6 pessoas. Irmãos, formou uma fila com a metade das pessoas que estavam ali, e pelo menos 30 pessoas ali entregaram as suas vidas para o Senhor, por terem ouvido uma palavra simples de salvação, naquele dia ali, numa festa de empresa. Nós não podemos desperdiçar oportunidades. O mundo está carecendo de nós aproveitarmos. Os emissores são aqueles que aproveitam as oportunidades, que não desistem fácil, que têm na missão a sua grande inspiração, como eu falei, e vão além, e muito além, em nome do Senhor Jesus, pelo mundo afora, levando a palavra do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Você tem um mundo inteiro ao seu derredor. Você tem o seu mundo. Cada um de nós, assim como Deus tinha o nosso mundo, nós temos o nosso mundo. Isso é, qual é o teu mundo que você deve amar? Porque o André amou ao mundo de tal maneira, assim como Deus amou. É o mundo que Deus colocou ao teu derredor. Você tem na sua empresa, você tem funcionários, você tem pessoas que você convive, você tem lugares que você vai frequentemente, que já conhece aquelas pessoas, diz bom dia, boa tarde para elas. Você tem pessoas que você encontra todos os dias. Eu lembro, irmãos, quando eu era drogado, eu encontrava um moço todos os dias, porque ele ia para a escola, no mesmo lugar que eu ia para um trabalho que eu tinha, quando eu era drogado. E eu passava por aquele moço sempre no mesmo lugar, e ele tinha uma bolsinha, e ele olhava para mim e dizia, Jesus te ama. Era o Lawrence, irmão do John Gottfriedson. Aquele moço me marcou porque eu encontrava todos os dias, e aquele moço olhava para mim e dizia, cara, Jesus te ama. Na mesma esquina, sempre. Depois ficou um grande amigo meu, o cara que dizia, Jesus te ama, para mim, numa esquina, irmãos. Eu era o mundo daquele moço, um cara que passava por ele todos os dias, e ele sempre dizia a mesma coisa, Jesus te ama. E uma palavra simples, pode ser um clichê,
um jargão, alguma coisa que você tem no seu coração, mas não deixe de falar, de expressar no seu mundo. O seu mundo tem que se encher da mensagem. Nós temos que inundar o nosso mundo. Qual é o meu mundo, irmãos? Meu mundo é o mundo. O mundo são as igrejas que me recebem todo fim de semana. Vocês são meu mundo. As pessoas que me seguem nas mídias sociais, e não são poucas, milhares, mais de 200 mil pessoas me seguem nas mídias sociais. Esse é o meu mundo, e é ali que eu tenho que pôr a palavra. E nós temos uma lei na Life, no nosso ministério, que é proibido qualquer coisa negativa com respeito ao Evangelho, qualquer fofoca, qualquer coisa que possa denegrir a mensagem. Eu sou contra usar as mídias sociais para bater em pastor aqui, para dizer que fulano é mentiroso, para dizer que essa igreja não sei o quê. Isso tudo é um desserviço à mensagem. Isso estraga o mundo ao nosso derredor. Nós temos que ser sempre construtores, emissores fiéis da palavra de Deus. E eu conclamo vocês a serem assim. Use as mídias sociais não para fofocagem. Sempre pergunta antes de postar alguma coisa, ou antes de likear alguma coisa, se isso edifica. Um dia eu postei alguma coisa sobre quando Fidel Castro morreu. Eu postei a foto dele e disse: já foi tarde. Não demorou 5 minutos, meu filho me ligou: pai, isso que tu postou sobre o Fidel Castro edifica? Eu disse: filho, eu acho que não edifica. Daí eu disse: por que você faz essa pergunta para o pai? Pai, porque ele tem filhos e filhas, ele tem família, e para sua família, por certo, ele não foi tarde, ele ainda vai fazer falta. Daí eu fiquei meditando naquilo e fui lá, tirei o post, porque realmente não edificava. Então, irmãos, será que edifica? Vamos usar tudo que Deus nos deu para a proclamação da mensagem, como dispenseiros fiéis dessa mensagem maravilhosa que Deus nos deu. Toda hora, irmãos, Deus te coloca, Deus vai te dar alguém para você compartilhar a palavra. Eu toda semana pego pelo menos 2 ou 4 táxis. Mas teve um que me marcou. Eu entrei num avião em Curitiba. Daí, quando estava chegando em São Paulo, a moça do avião disse: estamos nos preparando para descer no aeroporto de Congonhas. Eu disse: ué, Congonhas? Eu olhei meu bilhete, Guarulhos. Daí eu chamei a aeromoça: moça, eu entrei no avião errado, eu estou indo para Guarulhos. Não, esse avião vai para Congonhas, ela disse. Daí eu e ela descobrimos que eu tinha entrado no avião errado, sentado num banco errado, mas que não tinha ninguém. Ninguém veio reclamar do banco. Se alguém tivesse chegado e disser: ó, esse banco é meu, eu ia olhar meu bilhete, ia ver: ih, entrei no avião errado. Já aconteceu isso outra vez. Eu sentei no banco errado. E tinha uma outra pessoa ali, mas dessa vez não veio ninguém. Eu sentei no banco e ninguém sentou junto. Ninguém veio. Aí eu descobri que eu estava no aeroporto errado. Daí saí correndo do aeroporto, porque eu tinha que ir no outro. Telefonei para o irmão que estava me esperando: olha, vem, me encontra na Marginal Tietê. E peguei e me joguei dentro do primeiro táxi que eu vi, e o moço olhou para mim: moço, esse táxi está ocupado. Entrei no táxi errado. Aquela foi a tarde do errado, irmãos. Daí eu peguei, fui lá para o fim da fila. Por fim chegou a hora entrei num táxi e disse para o cara: vão correndo para Guarulhos, que alguém vai nos encontrar no caminho. Daí eu sentei em cima de um negócio assim e vi que era uma Bíblia. Puxei, era uma Bíblia. Eu disse: ué, você é crente? Ele disse: não. Daí eu disse: mas essa Bíblia aqui? Ah, eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Eu estou em Levítico e não entendi nada ainda. Daí eu disse: ah, não está entendendo nada? Daí ele me contou da história dele, que ele estava em depressão e que estava pensando em suicídio, e um motorista de táxi deu aquela Bíblia para ele ler, mas ele não estava entendendo nada.
Eu abri em Romanos 8:28 e comecei com ele. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus disse, eu vou te falar o que é o propósito de Deus. E comecei a falar o propósito de Deus. Aquele moço, irmãos, começou a chorar copiosamente e dizer, isso era o que eu precisava. Quando ele parou na frente da Abril Cultural, na Marginal Tietê, eu lembro disso, se abraçou em mim, entregou a vida para Jesus. Quando o pastor chegou, eu já passei ele para o pastor ali em São Paulo, porque eu entrei em tudo errado, mas estava no lugar certo. Porque esse é o mundo que Deus nos dá, mesmo quando as coisas parecem erradas na nossa vida, pode prestar atenção que você pode estar em um lugar certo, porque Deus amou alguém ali, viu? E Deus te levou por aquele caminho. Esse é o mundo que nós vivemos e por onde Deus te leva. E você tem que ter o teu coração aberto para isso, meu irmão. Deus está sempre trabalhando. Glória ao Senhor. E eu conto essa história aqui no livro. Temos que conhecer nossas cidades, países e submundos. A igreja com êxito terá que sair das quatro paredes para influenciar o mundo, os guetos, as favelas e os campos de refugiados. Se não estivermos próximos das pessoas, das tragédias, das guerras e crises, a grande comissão não será cumprida com eficácia. Continuaremos adormecidos, administrando religião e religiosos. Muitas vezes nós gastamos o nosso potencial administrando problemas, pessoas. Pastores são administradores não da missão, mas dos problemas de pessoas que nunca se solucionam. Deus quer solucionar, acabar com os teus problemas hoje, em nome de Jesus, para você se engajar nessa missão. Deus não quer que o nosso problema seja dia após dia, sempre os mesmos problemas. Chega para uma pessoa quando você já esperava que ela esteja frutificando, discipulando, proclamando. Não, ela está presa no mesmo problema de 10 anos atrás. Irmãos, isso tem que acabar na igreja, em nome de Jesus. Inclusive com os pecados, pessoas que vivem os mesmos pecados. Ah, fulano caiu de novo, fulano está nisso de novo, fulano voltou a isso. Não, irmãos, isso tem que acabar. Nós temos que levar a missão a sério. Isso que Deus está nos dando, esta palavra tem que nos dinamizar para frente, tem que nos tirar do nosso gueto e nos levar adiante, tem que nos tirar das quatro paredes e nos levar para as ruas, para realizar a missão do Evangelho do Reino de Deus, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Deus tem feito um rebuliço na igreja em Porto Alegre e na nossa vida e na nossa casa com respeito a isso. E temos frutificado para a honra e glória do Senhor. Eu dou com a minha própria vida o exemplo de estar fazendo esta obra e levando o meu Deus a sério. Glória ao Senhor Jesus. Salvar uma família de refugiados, tive que descer aos campos oriundos imundos do Oriente Médio para ali encontrar e resgatar quem precisava. Fui com grupos de gente corajosa ajudar a igreja em Cuba nos anos de chumbo contra os cristãos. Fui para o meio das cordilheiras dos Andes para abençoar os povos quechuas. Fui para perto das guerrilhas peruanas e colombianas que precisavam ouvir de Jesus. Fomos para dentro dos muros palestinos para fortalecer a igreja por todo o Oriente Médio, acreditando que a única coisa que vence as trevas é a luz. A presença da igreja é o que termina com o silêncio e a escuridão. O mundo está em silêncio e escuridão. E às vezes esse silêncio vem de dentro da igreja. Nós temos que quebrar esse silêncio e proclamar a palavra de Deus alto e claro. Entretanto, não é necessário ir tão longe. Basta conhecermos quem está ao nosso derredor. Família, amigos, vizinhos, pessoas em geral que vemos no dia a dia, que pegam o mesmo ônibus e visitam o mesmo supermercado que nós. Estes são alvo da nossa missão. Esses são os receptores. Amém? A quarta pergunta, qual é o tempo da missão? Quarto fundamento. Qual o tempo da missão? Mateus 24:14, Jesus estabelece o tempo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nesse texto o mestre fala que os tempos seriam contados, abreviados ou retardados a partir da missão. Quando o trabalho começou há 2000 anos atrás, o quando eterno começou a ser marcado.
sim, a eficácia da missão marcaria o tempo. Por isso, a imperiosidade do trabalho da igreja deve ser a marca da urgência e da constância. Deve ter a marca da urgência e da constância. É agora, nesse dia e nesse momento. Se passar dessa hora, alguém ficará sem conhecer. Se chegarmos atrasados, alguma outra força maligna nos precederá. Uma vez estávamos em uma reunião tecendo estratégias de evangelismo de uma boca de droga em uma das cidades onde eu estava. Daí um dos irmãos que trabalhava lá disse: olha, mas lá é brabo, porque sempre os traficantes chegam antes, chegam mais cedo. Daí um menininho levantou: então nós temos que chegar mais cedo que os traficantes. E isso tem que ser a missão. Irmãos, os terroristas se adiantam, eles vão cedo. Eles não têm horários. Os traficantes não têm horários. Quem faz o mal não tem horário. Eu ouvi: quem está disposto a fazer, a destruir a família, quem está disposto a destruir os princípios, essas pessoas não medem esforços, elas já estão pré-ordenadas, estão devidamente financiadas para destruir. Eu ouvi uma reportagem de um dos partidos políticos, o quanto esse partido influenciou a mudança e a destruição da família nos últimos tempos. E isso tudo foi devidamente ordenado e financiado por gente competente, gente que sabia o que estava fazendo para o mal, para destruir os princípios, irmãos, e os valores de Deus nas casas, nos lares, no coração das crianças, nas escolas, levando isso até os últimos meios, como os meios políticos, de gerar legislações para a destruição. Essa gente está muito bem gabaritada. Nós temos que chegar antes com o evangelho do reino de Deus. Qual é o tempo hoje? O mais cedo possível. O mais cedo possível que você puder, para usar a palavra de Deus e ir pelo mundo afora pregando o evangelho do reino de Deus. É agora o tempo. Por isso a imperiosidade do trabalho da igreja deve ter a marca da urgência. Se chegarmos atrasados, alguém vai chegar na frente. Pensando assim, voltaremos a ser o instrumento mais eficaz de transformação que a história já conheceu. Assim como foi a igreja primitiva. A igreja primitiva chegou na hora certa, na plenitude dos tempos. Ela chegou para trazer as respostas que aquela geração precisava. E nós temos que chegar levando as respostas que a nossa geração precisa. O tempo não pode ser perdido. Quando Paulo ensina a remir o tempo, porque os dias são maus, Efésios 5,16, o apóstolo enfatiza a otimização da vida, frente ao crescimento da maldade, incredulidade e perversão que destrói a humanidade. O tempo nos lembra sempre as estações, tempo de plantar, tempo de colher, hora de plantio e depois de colheita. A importância desse entendimento é saber fazer a coisa certa na hora certa. Quando Deus te dá uma oportunidade, aquela é a hora, meu irmão. Glória ao Senhor Jesus. E eu vou te dizer, Deus te dá oportunidades todos os dias. Há poucos dias atrás eu sentei num avião, do meu lado sentou uma menina com um linfoma no rosto grande, uma menina linda, como essas queridas que estão aqui correndo no nosso meio. Sim, uma criança que chamava a atenção, mas com um linfoma cancerígeno. E aquilo começou a me incomodar, o Espírito Santo começou a dizer: ora por ela. Daí de repente eu olhei para aquela mãe, perguntei o que era, ela me contou um pouquinho da história, e eu disse para ela: olha, eu creio no poder de Deus que cura, e eu estou aqui incomodado e quero orar pela sua filha. E eu peguei, e ela disse sim, eu impus as mãos naquela criança, comecei ali naquele banco de avião profetizar, na frente das aeromoças, todo mundo olhando, orando, irmãos, profetizando a cura de Deus sobre aquela pequena vida. Aquela era a hora de proclamar. Deus te dá uma oportunidade, te coloca o enfermo do teu lado. Sabe por que uma pessoa chega para você e te diz: eu estou doente, eu estou com isso, estou com uma dor de cabeça? É para você orar por ele e proclamar o poder de Deus para a cura. Glória ao Senhor.
O Evangelho do Reino de Deus é o poder de Deus para a salvação, para a cura, para liberar demônios, para tudo, é a transformação da vida. E nós temos que crer nesse poder e aproveitar o momento que Deus nos dá. Então teremos a multiplicação que o Espírito Santo quer nos dar como igreja. Glória ao Senhor Jesus. Deus prepara cada coração para ser colhido. De um contexto que parece temporal e passageiro, nasce contudo a eternidade na vida das pessoas, que é o maior dom que Deus pode nos dar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia! E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Amém? Diga ao seu irmão, você vai ceifar e vai colher. Você vai colher, meu irmão. Glória. Igreja em Rio Preto, vocês vão colher para a honra e glória do Senhor. Nós vamos colher frutos. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Estou olhando, vou para o último ponto aqui. O último ponto é o como. Nós já vimos os fundamentos. Quais são os fundamentos, irmãos? Qual a mensagem? Qual é a mensagem? Segunda, quem são os emissores? Terceiro, aonde? Qual é o nosso alvo? Quarto, qual é o tempo da missão? Quinto, como? Jesus deu como? Indo, fazendo discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar toda coisa que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 e 20. O como, ordenado por Cristo, é claro e diretivo. Não tem o que questionar. Começa com um sonoro ide. Este ir envolve uma atitude e um movimento. Não é realizado de forma estática, atrás de quatro paredes. Quando esta verdade atingiu como um raio meu entendimento espiritual, passei a circular pelo mundo com uma lâmpada na mão, não para procurar a verdade como fazia Aristóteles na antiga Grécia, mas para levar a verdade e a luz às trevas. No início do meu ministério eu trabalhava em uma instituição que gravava a Bíblia para os cegos, e assim fui por todo o Brasil levando a luz de Deus aos que não podiam ver. Glória ao Senhor Jesus. Esse foi meu primeiro ministério, irmãos. Levar a palavra para os cegos, pelo Brasil afora, junto com o avô da Rosana, que chorava pelos cegos. Aquele homem tinha uma compaixão, assim, única, de chorar pelas vidas. Ele chegava onde tinham cegos, ele começava a chorar pelas pessoas, e ele montou todo um ministério, e nós gravamos a Bíblia inteira falada. Falamos a Bíblia toda em cassetes, e eu levei essa Bíblia em cassetes pelo Brasil afora, onde tinha um cego. Até hoje eu encontro com esses cegos, pelo Brasil afora, que receberam a Bíblia falada. Era um jogo de cassetes, 67 cassetes, irmãos, gravados com a Bíblia inteirinha, e a gente levava, montava aquilo carinhosamente e dava para os cegos. Eu levei para Cuba, onde Deus me dava oportunidade, levava a palavra de Deus para as pessoas que não tinham acesso. Junto ao ID, gozando a mesma intensidade. Esse ID de Deus é um movimento, ele indica movimento. Ele não é para ser estático. O ID de Deus é você levantar e dar um passo na direção de alguém, na direção de outro lugar, de uma vizinhança, de um vizinho, de um amigo, para a casa de alguém. O ID é ir mesmo. Esse ID ele não é retórico, ele não é teórico, ele é genuíno e verdadeiro. Tem que ter uma atitude de levantar, dar um passo e começar a caminhar na direção dos perdidos. Amém, amados? Para frutificar tem que ter ID, mas também, gozando da mesma intensidade, está o fazer discípulo. Fazer fala de uma elaboração, fabricar, edificar, construir, colocar peça sobre peça, ou tijolo sobre tijolo. Fazer envolve também planejamento e preparação, enfoca recursos para o financiamento da tarefa. Sim, necessitamos
recursos para esta obra. Eu acredito plenamente que os recursos que a cristandade tem se o recurso que a cristandade tem forem empregados, preparados para a grande comissão, será realizada com muita eficácia e com mais brevidade do que está sendo realizado. Irmãos, a gente desperdiça muito dinheiro. A gente tem que aplicar mais na nossa própria vida, nos projetos de Deus. Lá em casa nós temos um lema: para as coisas de Deus não tem economia. Nós somos liberados. Se é um projeto de Deus, sempre vai ter a passagem. Meu filho, se é as coisas de Deus, se é um retiro que Deus está te mandando junto com os jovens, vai ter recursos. É para ir para cá, é para uma conferência, sempre tem recursos. Nós vamos tirar de outras fontes, porque as coisas de Deus são prioritárias. Se é para pregar o evangelho, se é alguém que vai fazer a obra de Deus, se é alguém que está ministrando, se é uma obra da igreja para evangelizar, se é um projeto missionário de um dos irmãos que conhecemos, sempre tem recursos para a honra e glória do Senhor. E nós precisamos ser os financiadores da obra de Deus, da proclamação da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pelos financiamentos que eu tive na minha vida e ministério em todos esses anos. Nunca faltou um centavo, irmãos, para a obra que Deus tem colocado nas minhas mãos. E às vezes essa obra é cara, é longe, envolve recursos, envolve trazer pessoas, levar pessoas, envolve hotéis, conferências e muitas outras coisas, mas nunca faltou recursos, porque os recursos estão aqui na vida da igreja. E obrigado aos irmãos que ofertam nas nossas vidas constantemente. Muito obrigado, meus amados irmãos dessa igreja também. O fazer discípulos hoje parece uma grande utopia, principalmente pelo fato de que fazer dá trabalho. É mais fácil encontrar uma fórmula que gere rapidamente adeptos, crentes ou evangélicos, mas discípulos não. Para alguns, discipulado é manipulação, controle, se meter na vida dos outros ou qualquer outra coisa, mas ninguém muda o fato de que Cristo mandou fazer discípulos. Pessoas que seguem a verdade revelada pelo verbo vivo de Deus, e isto não pode ser mudado. Qualquer aderência religiosa que não nos leve a fazer e ser discípulos estará fora do foco do que é o cerne do Evangelho. Pode ser famoso e conhecido, pode ter muito sucesso, mas se não fizer discípulos para Cristo, tudo o que faz é trabalho secundário. Tem que fazer discípulo. Para não deixar dúvida, Jesus foi mais longe, batizando-os. Batismo envolve compromisso com o Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém pode gostar de Cristo e de seus ensinos, mas se não for batizado, estará ainda fora. O batismo é a atitude que liga o mundo físico ao mundo espiritual. Quem não sabia o que é batismo é isso. Ele liga o mundo físico ao mundo espiritual na vida de uma pessoa. Sem o batismo, algo na fé, na proteção e autoridade estará faltando, assim como no testemunho também. O batismo cristão envolve água, que significa vida e limpeza. Porém, nada é mais significativo do que fala o apóstolo Paulo em Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Batismo, acima de tudo, é novidade de vida. Por isso, Jesus mandou batizando. Fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, o mestre fala em ensinar, a guardar todas as coisas que ele nos ensinou. Esse já é um processo de crescimento. O fazer é trazer a existência, porém ensinar é levar cada discípulo a aprender a viver da maneira certa. Existe uma dinâmica de vida, uma forma nova de existir nesse mundo que é totalmente diferente do que o homem experimentou até então. Isso só poderá ser vivido se lhe for ensinado por alguém. Missão da igreja, ensinar cada pessoa, batizar e ensinar. Isso faz parte da missão, irmãos. É tão importante quanto a pregação, levar a pessoa a todas essas coisas. Nós não podemos simplesmente pregar o evangelho e deixar as pessoas por aí afora, sem levá-las à totalidade do que é fazer discípulos, batizar e ensinar, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. E esses então são os fundamentos da missão. Amém, meus irmãos?
Chega por hoje. Chega de Asaf. Logo, logo você terá esse livro. O nome do livro é Missão, quando a fé se torna compaixão. Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar.